Vamos falar para as pessoas, porque aqui a gente fura a bolha, estão falando de tribulação, arrebatamento, confuso, vamos dar um né? contexto Confuso, baseado na Bíblia. O que Com é certeza. isso? Então, ó, vou fazer rapidinho. Conectando o livro de Daniel com Ezequiel, Daniel você tem a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor fala da sucessão dos impérios. O primeiro império que ele vai citar é o Império Babilônico, depois é o Império Medo-Persa, depois é o Império Grego com Alexandre o Grande, depois é o Império Romano, aí tem um hiato e aí tem um novo Império Romano restaurado. Muitos vão, é o pé, que é barro misturado com ferro. Que é os Estados Unidos. Não, na verdade é o que chama de nova ordem mundial. Essa questão do, por exemplo, do pé... É o pós-Estados Unidos. Essa questão do pé, tem barro até porque é barro e ferro, tem até uma coisa de transhumanismo. Dessa coisa de pegar o biológico com o porque o homem foi feito do barro. Super-humano. O homem veio do barro. Mas aí você pensa nos titãs, não na banda, mas os titãs da Grécia. Os titãs têm a ver com titânio, tem a ver com metal. E eles eram meio azulados também, tem a ver com aqueles deuses lá hindus, são meio azulados. Então, o ferro misturado com barro significa uma mistura entre seres espirituais. E tem a questão toda do sangue azul o das sangue azul da realeza, aristocratas e tal. Isso remonta, de novo, né, o livro de Enoque, né, que é apócrifo, mas que, por exemplo, Pedro cita, né, no livro de Pedro ele cita, Judas cita também, né, que são esses né, no hebraico, né, Filim, são esses... Os gigantes, né? Os caídos na falda. São os Watchers, né, exatamente são esses anjos caídos, né, que Satanás levou 1/3, né, dos anjos junto com ele na rebelião, né, vamos dizer assim. Eu acho que ele pediu para fazer uma linha do tempo, para a galera não ficar perdida, né? A linha do tempo você tem essa sucessão desses impérios, você tem um hiato ali, aí entre Jesus até hoje você tem vários impérios. Hoje, depois de 1945, os Estados Unidos se estabelece como o líder desse mundo, desse novo mundo, estabelece um mundo globalizado, onde todo mundo faz comércio com todo mundo, o dólar é a moeda de referência de valor. Então essa é a ordem mundial que a gente tem. Detalhe, o Império Romano nunca deixou de existir. Tá? Tem um Sacro Império Romano Germânico. Ele nunca deixou de existir. E esses 2000 anos é o que a gente chama da era da igreja, né? A divisão, fase da graça ali. Em Atos 2 a igreja passa a existir, né? Que é a era de peixes no ocultismo. Quando o Espírito Santo visita ali, né, os apóstolos e aí a igreja passa, realmente, né, o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Então não está mais em templos. Agora, vai encerrar esse período da igreja. Né? Então, o arrebatamento com a chegada da era de Aquário, né? E com esse encerramento é quando, em 2 Tessalonicenses 2, exatamente Deus permite que a manifestação, que o anticristo se manifeste. Porque, como a gente lê, o apóstolo João fala já na carta que em toda geração você tem um potencial anticristo para ser manifesto. Hitler... Você tem Napoleão, Amã, Nero, né? Amã, na época de Mordecai, Esther, era um protótipo, o Antíoco Epifânio. Nimrod, né? Nimrod foi o primeiro lá na Torre de Babel, né? Antíoco Epifânio acho que é o maior prenúncio do anticristo, porque ele profanou o templo, ele colocou uma estátua de Zeus. Né? E também sacrificou um porco eu lá. Acho que isso o anticristo vai repetir ipsis literis, né? Mas assim, essa coisa da linha do tempo também esses 2000 anos é a era de peixe. Em 70 depois de Cristo, Jesus falou que, olha, apontou para o templo e falou assim, né, não vai ter pedra sobre pedra, né? 70 depois de Cristo, né, os romanos destruíram o templo e houve a diáspora e Israel deixou de existir. Depois, em 14 de maio de 1948, Israel volta a existir. Aí o reloginho volta... Então você tem um relógio profético que volta a contar, porque tem uma série de profecias que era necessário que Israel existisse para que essas profecias se cumprissem. Eram profecias condicionais, entendeu? Israel como um estado, né? Como território. Estado, como nação. E daí, né, ela cumpre uma profecia de Isaías que poderá, né, uma nação nascer num dia. Então, literalmente, num dia Israel volta a nascer. E numa geração, a gente tem 77 anos de Israel voltou a nascer, ainda é uma geração de que, né, não passará uma geração antes que ele essas retorne. Coisas acontecem. Então, assim, a gente está vivendo numa culminação profética, né? Quando Israel volta a ser um país, aí as profecias voltam a fazer sentido, porque você tem Israel como país. Então o que está acontecendo agora tem tudo a ver com isso que a Bíblia fala, só que antes de ter o Apocalipse vai ter o princípio das dores, que Jesus fala, Mateus 24, guerras, rumores de guerras, epidemia, terremoto, abalos nos céus. Princípio, né? O amor se esfriando, filho contra pai, pai contra filho, é o que a gente está vendo no mundo. Então, em tese, a gente nessa linha do tempo do final do Apocalipse, a gente está no princípio das dores. Por que a gente não está no Apocalipse ainda? O Apocalipse ele começa com a cor
acordo de paz estabelecido entre Israel e seus inimigos. Não, e o anticristo... Aí o relógio... Nossa! Não, e o anticristo mediando isso. Mediando. Que é o pequeno chifre, né? Daniel chama ele do pequeno chifre, que é o cara que ele vai surgir do nada, ele vai ser um líder carismático, político. O mundo inteiro vai falar, caramba, esse cara é maravilhoso. Se a gente, obviamente, a gente está especulando aqui, mas imagina então, né, essa Terceira Guerra Mundial, esse caos, eles traumatizando a população, que eles trabalham com isso, né? Cria o caos para vender a ordem, vender a solução. Então, todo mundo traumatizado com uma guerra, com mortes, e de repente, esse cara que vai trazer a paz, que vai agradar todo mundo. Então, isso determina os 7 anos. Aí começou. Né? E os 3 primeiros anos... O acordo começa a tribulação. Começa os 7 anos da grande tribulação. Tem a pequena e a grande tribulação. Pequena é 3 anos e meio, a grande... Mas só para entender, metade... Felipe, quando tem o acordo de paz, já... O anticristo já tá aqui. Já tá, ele vai estabelecer. Ele não se revelou. Ele não se revelou. Tá, mas ele já ele tá. Pode ser até alguém que a gente conhece, já ouviu falar, mas ele não é. Entendeu? Tá aí. Mas ele, o profeta já se revela ali. Tá. Quem tiver entendimento vai sacar. Vai saber. Fala, cara, esse cara, porque... esse cara é bom demais para ser verdade. E esse acordo vai estar ligado também com a reconstrução do terceiro templo. Aí, já está todo pronto para ser reconstruído. Só que se construir vai dar treta porque ele está debaixo. Mas vai fazer parte do acordo de paz. Exato. Aí a gente vai dar uma parte do território para vocês, mas vocês têm que liberar ali onde está o domo da rocha. Ou se numa guerra a gente não sabe cair uma bomba lá e destruir. Pode ser um terremoto também, talvez. Tem várias possibilidades. Tem uma teoria que eles já estão construindo. Não, já está pronto. Não, eles têm todo em Jerusalém já fui lá. É o Instituto do Templo. Está pré-moldado. Eles já estão treinando a classe sacerdotal para voltar a fazer. Eles têm o touro vermelho para fazer. Os sacrifícios do Velho Testamento. Tá tudo pronto, mas não pode construir. É muita informação, cara. O touro você meteu um touro vermelho aí no meio. O que é o touro vermelho? É um touro especial que precisa ser sacrificado. E já tem, eles conseguiram recuperar esse touro. Manipulado geneticamente ou não? Eles encontraram essa raça de touro, que é a raça que Deus... Ele não pode ter nenhum pelo branco, por exemplo. Ele tem que ser completamente vermelho. Íntegro. E daí ele é sacrificado e daí as cinzas dele são aspergidas. Por que aconteceu? Com Jesus, como Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus acabou com o sacrifício ritualístico, né? O holocausto. Cordeiro. Entendeu? Porque o judaísmo era uma religião sacrificial. Eles tinham que fazer sacrifícios de animais. E agora é uma religião de sinagoga. Para expiar os pecados. Os pecados. Só que como Hebreus diz que Jesus entrou de uma só vez no Santo dos Santos e fez o sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado, então Jesus fez o sacrifício e aí, com a diáspora, o judaísmo deixou de ser uma religião sacrificial, passou a ser uma religião só de estudos. E aí os fariseus viraram os rabinos de hoje. Então, com a reconstrução do templo, depois que eles retirarem o domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa, que está no Monte do Templo, for repaginada ali, o judaísmo vai voltar a ser uma religião sacrificial. Eles já estão treinando, tem vídeo no YouTube dele, agora de 2 anos já, eles já estão ensaiando, né? Já tem os caras com as vestimentas iguais ao Velho Testamento. Então, cara, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas vai ser o templo santíssimo, tudo igualzinho. Igual. Eles têm que reconstruir. Dizem que vai ser uma pirâmide, eu já não sei. Se for pirâmide, vai não, acho que não. Eu acho que não, porque vão seguir o padrão. Tem que ser o terceiro templo, né? Então, ele já tem o material do templo pronto, mas o local tá controlado pelo mundo árabe ali, e também tem o domo da rocha, é exatamente onde era o local. O Felipe Fogós, ele manja muito de geometria sagrada. Isso é um assunto que a gente teria que explicar, porque o altar do sacrifício do novo templo tem que ser exatamente onde era o antigo. Tem que ser. Tem que ser ali, por causa de uma questão até de linha de lei, de questões energéticas e tal. É um negócio meio místico, mas tem uma fundamentação científica. Tem que ser ali. Cara, então, se a gente pensar que o mundo é dividido em Jerusalém, todos os países a oeste, né, de Jerusalém escrevem da esquerda para a direita. E todos os países de Jerusalém pro leste escrevem da direita para a esquerda. É como se fosse o umbigo da terra aquilo ali, né? É o umbigo da terra. Então tem que ser ali. Os caras falam, não pode construir o templo em outro lugar, por questões espirituais não pode. Não, porque Deus determinou também, né? Ali era um local onde Abraão fez o sacrifício do cordeiro. Ia sacrificar, mas né, que já tipifica Jesus. Né? Sacrificou o cordeiro, né? Não sacrificou Isaac. Jesus, né? Mas sacrificou o cordeiro. Falou, não, depois Davi teve um encontro com Deus ali na eira de Araúna, então tem que ser ali. Agora, o material está todo pronto, só precisa liberar o espaço.
No acordo de paz, talvez eles combinem isso. Ó, já que teve um terremoto, ou caiu uma bomba lá e destruiu o Domo da Rocha, vamos combinar. A gente constrói o templo aqui, você pega o território que você quiser, vamos fazer uma paz assim. Aí todo mundo fala, ótimo, tá assinado o acordo de paz. Aí essa fase da graça acaba, começa a tribulação. Agora, o que eu acho que é importante falar também é que muito disso pode deixar, né, como Jesus mesmo fala que, né, as pessoas vão ter tanto medo que muitos, o amor vai se esfriar, né? Muitos vão apostatar por causa dessas coisas. Então, a gente tem que ter medo? Não. Óbvio, quem crê em Deus, você tá seguro, você tá salvo. Não temas, né? Diz você sabe o teu destino, né? Mas, se a gente já é tão desgastante pra gente ser bombardeado, né, na mídia, com todas essas notícias, e... cara, eu não tô querendo dar nenhuma de bidu aqui, mas, por exemplo, né, eu no podcast da Karina Bach, 3 meses antes da guerra da Ucrânia, eu falava, olha, eu acho que vai ter uma guerra na Ucrânia. Então, como? Baseado em que? Porque a gente fica prestando atenção. O Putin já tinha mandado 150 mil soldados para lá. Tinha mandado sinais, então. Os sinais, então, assim, a China com os Estados Unidos, isso é fato, cara. Se você estuda a história dos 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, eles já sabiam, todos os países sabiam, e os players sabiam, e eles estavam se preparando da mesma forma como... Mas a peça, União Soviética, China e Ucrânia, tá onde nesse tabuleiro do Apocalipse? Tá tudo ali. Tá tudo ali, porque você tem Gog e Magog, você tem Ezequiel 38, né? Você tem várias profecias que determinam esse conflito onde Israel vai estar. Eu tive 2 vezes em Israel. O Armagedon, que é aquele. Aí é uma guerra. Aí é o final do Apocalipse. É outra parada. A última briga vai rolar ali. Então não chegamos lá, mas tudo bem. Mas essa guerra que antecede, inclusive, uma outra profecia que não se cumpriu, por exemplo, a destruição de Damasco, né, que a gente lê em Isaías. Damasco é a cidade antiga de 4.000 anos que nunca foi destruída. Você já tem outras cidades da Síria, que né, existem, por exemplo, Jerusalém. Mas já foi destruída, e Damasco nunca foi. Então, a gente está vendo... O que tem a ver Damasco? É uma parte desse quebra-cabeça. É uma parte que, quando for destruído, você já... É mais um sinal. É mais um sinal. Você fala, opa, tá vindo, hein? Você vê, por exemplo, os russos, né? Que já estão ali, já estão na Síria, né? Uma presença russa na Síria. Então, é uma indicação também profética, né? Como a gente lê na profecia de Gog e Magog, enfim. Mas... O Apocalipse fala que são 10 nações que vão vir contra Israel. Então essas 10 nações é esse desenho aí. E já está se desenhando. Já está totalmente desenhado. Então, né, voltando agora... E a gente estava caminhando para vários acordos de paz. Acordo de paz, acordo de Arábia, e tal, e foi mas vai voltar. Mas por exemplo, olha que interessante, né? Olha que interessante, nessa profecia diz que os países... que são hoje os países da Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles não vão entrar nessa coalizão, eles vão tentar apoiar Israel no sentido de tentar convencer os outros países a não atacar. Então você vê que o alinhamento... Já está aí. Está aí, entendeu? Arábia Saudita e Catar são aliados a Israel. São os países aqui, Líbia, Sudão, Turquia, Irã. Egito também. Egito está amigo de Israel hoje. E Rússia são os países dessa liga aí que junto com a Rússia, né? Com a China e com a Coreia do Norte. Então, mas só voltando a isso de novo, que as pessoas não se deixem amedrontar, isso é importante falar, porque primeiro que já tem um medo natural, né? Não, Apocalipse, eu não gosto desse assunto, nem gosto de falar disso, né? Eu lembro quando eu era católico, eu tinha medo do livro de Apocalipse, porque... não, você fala do diabo, terror, né? Quando as pessoas pesquisam sobre esse assunto, na verdade, isso cria um pânico. Então, mas a gente tem que ir contra, e cria uma egrégora, né? Exato. Egrégora é porque o mundo espiritual ele trabalha em cima de energia. Aí tem a energia do sangue derramado, tem a energia do medo, do desespero. Quando o mundo inteiro está com medo, o mal consegue utilizar essa energia para fazer o... E biblicamente... Aí uma egrégora é isso, uma conjunção de várias pessoas pensando a mesma coisa. Só tem um livro da Bíblia que a própria Bíblia diz que tem uma bênção para quem lê, que é o livro de Apocalipse. Né? Que é o livro, é Jesus falando, revelando para João. Tá? Que lê, guarda e espalha então, assim, a gente não tem que ter medo dessas coisas.
encarar isso como uma realidade. O que a gente tem que fazer, né, como, né, tá na Bíblia também, meu povo parece por falta de conhecimento, a gente não tem que ser, né, ser inocente, como uma avestruz e querer enfiar a cabeça na terra e falar, não, é tanta informação, eu prefiro não saber dessas coisas. Jesus já ganhou, eu tô tranquilo. Prefiro viver na ignorância. Assim, não dá pra viver assim. Tomar pílula azul. Pílula azul. Não tem como. Não tem como. A gente sabe que quando você vê até na mitologia grega, né, você tem o Ares, que é o deus da guerra, mas ele tem os dois que vão antes, que é o Phobos e o Deimos, que é o medo e o desespero. Porque o medo e o desespero já é a operação psicológica para vencer a guerra. Porque Sun Tzu fala, a melhor maneira de você vencer a guerra é você tirar a vontade de brigar do seu oponente, né? Então o medo tem a ver com essa história. E aí entra a operação psicológica lá que eu falei no início. Então essa linha do tempo, a galera que está assistindo, às vezes boiou, antes de começar o Apocalipse da Bíblia, tem o princípio das dores. Que a gente está vivendo, tá? Na minha opinião. Na nossa leitura, a gente está no princípio das dores. Eu acho que é a mesma opinião do Lamartine Pozella, do Rina. A mesma galera, essa galera pensa igual. E aí, quando começa o Apocalipse? Com a assinatura do Tratado de Paz em Israel. Aí começou os 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo, gente boa. Não, sou o salvador do mundo. Depois de 3 anos e meio vai falar o seguinte, ó, eu sou o anticristo, só pode me adorar. Ele vai querer ser adorado no templo como Deus, né? E aí ele vai exigir, todo mundo tá marcadinho, aí ó, pra você, né? Só vai comprar e vender quem tiver a tatuagem. Eu particularmente, eu acho que não vai ser dessa forma agressiva, no intuito de falar assim, eu sou o anticristo, a partir de agora você tem que fazer o que eu quero. Eu acho que vai ser de uma maneira bem sucinta, que as pessoas vão entender que é pro bem delas. Não, isso no começo, né? No começo, sempre essa forma. Nos 3 anos e meio iniciais. Assim. A Bíblia fala que depois de 1260 dias, que é um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade do tempo, que é 3 anos e meio, ele vai se revelar como filho da perdição. Ele vai falar, eu sou o cara mesmo. Se enganei vocês, agora já era. Vocês já me deram o poder. É isso. Depois de 3 anos e meio. Sim. Não essa estrutura de contexto de narcisismo com... Pra mim, literalmente, o narcisista tem que ser o anticristo tem que ser narcisista. Total. Mas ele vai vestir uma máscara de sanidade. Né? Mas exatamente. Vai ultrapassar também o nosso entendimento, né, psicológico da gente entender, porque a Bíblia diz que ele vai ser... Não, ele vai ser Satanás encarnado. Mas é isso? Ele vai ser literalmente... Vai ser Satanás, da mesma forma que Deus se encarnou aqui em Jesus. Se você pegar um narcisista sociopata, é exatamente isso. Não, mas vai além, cara. Porque é o suprassumo do narcisista sociopata. Não é simplesmente um psicopata, um sociopata, cara. É o mal, é a essência do mal, entendeu? Mas é isso. Eu tô falando isso porque não tem como... Ou vai ser de uma forma mecânica, ou seja, humano mesmo. Vai fazer milagre, tá? A Bíblia diz que ele vai fazer mas vai ser um real, porque assim, tem esse poder. Claro que tem, pô. A gente não vê aí no mundo oculto aí milagre. Só que tem um preço, né? O cara te dá um dedo, depois cobra o braço. E aí, Jesus ele faz milagre 0,800. Você tá curado, tá curado. Então, assim, eu acredito que a possibilidade do anticristo, tecnicamente, ele vai ter o próprio eu como a essência dele. Isso. Ele vai para esse lugar automaticamente. Eu não acho que ele saiba que ele é o anticristo. Não, ele sabe, ele tem um grupo de 9 pessoas sempre apostos para assumir esse serviço, que é a ordem dos 9 homens conhecidos. Porque eu acredito de forma psicológica que existe a essência realmente do caráter do inimigo. A essência satânica, claro que ela esse existe. Do anticristo, ele tá permeando a sociedade. Hoje virou uma febre falar sobre narcisismo. O quanto de pessoas que agora estão identificando pessoas narcisistas. Por quê? O amor, se você pegar as características do narcisismo, você vai ver que é falta de empatia. É tudo pra si. Por isso que o número 9, na numerologia deles, é importante, porque o 9 é o número do narcisismo. Porque, porque 9, toda a tabela do 9 é assim. 9 vezes 2, 18. 8 mais 1, 9. 27, 9 mais... 7 mais 2, 9. Qualquer número você multiplicar por 9 e somar os números vai dar 9. Então o número do narcisismo, do egoísmo, de voltar sempre para si mesmo. E essa mania de grandeza, de trazer tudo para si, com uma perversidade, os modus operantes do narcisismo do sociopata é a perversidade, é a maldade, é fazer com que ele se sente feliz em fazer outro sofrer. Então essa forma de ser, eu acredito que tipo assim, se corrobora muito bem com o narcisismo. Então, o anticristo. E hoje... Conclui. E hoje tá literalmente assim uma pandemia de narcisismo. Todo mundo identificando todo mundo. É isso. Isso também tem um condicionamento social, no sentido de rede social, né? É a cultura do... Então, inclusive tá na Bíblia, né? Nos últimos dias, o Paulo fala a Timóteo, né? Eles amarão a si mesmos. Isso, né? Amante de si mesmo. Então é o self, né? Que em inglês é o self. É por isso que a autoimagem. Tá começando a ficar muito forte as pessoas
serem tão egocêntricas para si. A psicopatia tá muito forte. É mais um sinal dos tempos. Isso é um sinal. Essa forma psicológica de analisar é um sinal do fim dos tempos. As pessoas estão amantes de si mesmo, literalmente, perversas. Gente, tá demais. Tá algo. Se a gente ler a descrição como Paulo descreve ali, né? Que eles são. Arrogantes. O fruto da carne. Tem a questão de contra paz também, né? Que são desrespeitosos. Isso, respeitosos, exatamente. Irreverentes. Irreconciliáveis. Cara, é uma descrição caluniadores. da sociedade que a gente... Exatamente. A Bíblia chama, Paulo chama em Tessalonicenses de o filho da perdição ou o iníquo. O iníquo em grego é anomos. Nomos é lei. Anomia é sem lei. Aí essa ideia de não ter lei tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje, até com a ideia do Nietzsche, do super-homem que está acima do bem e do mal. Ele só quer a vontade de poder, vontade de uma forma bem pragmática, né? Também tem esses, vamos dizer, promotores, né? Que são promovidos pela Open Society do Soros nos Estados Unidos, no Brasil. Para o quê? Para... quebrar com todo o sistema legal, entendeu? Isso. Então você tem, o cara é preso, e daí o promotor lá que foi pago, né? Eles pagam toda a carreira acadêmica do cara e colocam o cara lá no cargo dele, o cara vai lá e ele solta. Isso cria um efeito para o quê? Literalmente desfacelar a estrutura social. É o abolicionismo penal, né? Não tem mais crime, não tem mais punição. Então você vê Califórnia, né? Por exemplo, você pode roubar até $900. O cara pego, a polícia começa... Tudo pode. Muitos policiais se demitindo porque ele fala, não é nem enxugar gelo. Fala assim, para que eu vou arriscar a minha vida aqui, prender alguém se eu chego lá na delegacia, na hora o cara é solto, entendeu?